Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre funções OpenGL para View em 3D e também sobre algoritmos de recorte 3D. Então, nesse primeiro item, que é as funções OpenGL para View em 3D, a gente vai ver quais são as funções OpenGL para toda aquela teoria que a gente aprendeu nas últimas duas videoaulas sobre View em 3D. Então, a gente vai aprender como fazer uma projeção ortogonal com OpenGL, como definir os parâmetros do sistema de visão que envolvem a câmera, também com OpenGL. E, por fim, como fazer uma projeção perspectiva simétrica usando OpenGL. Então, vamos lá. Então, a biblioteca OpenGL inclui funções para a transformação do sistema de coordenadas do mundo para divisão, que, lembrando, é a primeira etapa que você faz quando você quer aplicar uma projeção. Então, se você aplicar uma projeção ortogonal perspectiva sem antes fazer essa transformação do sistema de coordenadas do mundo para divisão, não vai dar certo. Então, o PGL, dado que você tenha dado os parâmetros para ele fazer isso, ele faz essa etapa para você. Ele também tem funções para fazer a projeção ortogonal, também chamada de paralela, e também para fazer a projeção perspectiva simétrica e também oblíqua. Aqui na teoria a gente focou mais na simétrica. A biblioteca que trabalha em conjunto, que é o OpenGL Utility, a GLU, também inclui funções para especificar os parâmetros de visão. Então, nesse especificar os parâmetros de visão, é o sistema de visão. Então, posição da câmera, direção da câmera, orientação da câmera. Então, a gente informa esses parâmetros para as funções do OpenGL Utility. E também como definir a transformação de projeção perspectiva simétrica. Ela nos ajuda, essa biblioteca, a dar os parâmetros necessários para que o PGL execute uma projeção perspectiva. Começando então, a gente vai ver um programa agora que vamos aprender algumas funções, e depois vamos ver um programa para fazer uma função de projeção ortogonal no PGL. Então, para se definir as matrizes de projeção, nesse caso para projeção ortogonal, é necessário especificar que se está trabalhando com a matriz projection. Então, a gente volta a usar aquela função glMatrixMode, só que agora com um novo parâmetro, que é o gl_projection, que já estava aparecendo no 2D, quando a gente usava a orto 2D, que era para fazer ortogonal 2D. Agora, a gente vai usar a glorto, que é a versão para 3D. E para ela, antes de usar a função glorto, a gente também tem que chamar a glMatrixMode com parâmetro gl_ aqui, tracinho para baixo, projection. Para se definir uma projeção ortogonal, a seguinte função é chamada. Então, a função glorto ela é a função para executar uma projeção ortogonal 3D. Então, ela tem 6 parâmetros. Os 4 primeiros parâmetros vão nos ajudar a definir as coordenadas da janela de recorte. E aí, que parâmetros são esses? O xwmin, o xwmax, ywmin, ywmax. Então, vejam que os 4 primeiros parâmetros definem as coordenadas da janela de recorte. E os 2 últimos? Dnear e Dfar. Então, lembrando, no volume de visão que a gente tinha lá na projeção ortogonal 2D, a gente tinha 2 planos, que era o plano near e o plano far. O plano near era a partir de onde você começava a enxergar, e o plano far é até onde você enxergava. Lá a gente tinha 2 variáveis, que era o znear, que era a profundidade aí do plano near, e o zfar, que era a profundidade z ali do plano far. Aqui a gente tem o dnear e o dfar. Então, esses 2 últimos são as distâncias para os planos de recorte near-far. Por isso que tem um D antes, significa de distância. Como que isso funciona, mais ou menos? Então, aqui no OpenGL, a gente fala que o plano de projeção, também chamado de plano de visão, ele coincide com o plano near. Lá na prática, eles podiam ser em posições diferentes, mas aqui eles coincidem. Então, quando você seta o valor do plano near, você também está setando ali a posição do plano de projeção. Então, plano de projeção é sempre coincidente com o plano de recorte near. Então, quando você seta a posição do plano near, você também está setando a posição do plano de projeção. E os parâmetros dnear e dfar denotam distâncias na direção negativa de z-view. Por exemplo, se eu colocar um dfar igual a 55, lembrando que a direção de visão ela está na parte negativa de z-view.
E o denier e defar, como eu já falei antes, denotam distâncias na direção negativa de Zeville. Então, ok, está na direção negativa de Zeville, que é a parte negativa ali. Então, se eu coloco o defar igual a 55, significa que o plano de recorte far estará na posição menos 55. Se eu colocasse ele 20, por exemplo, é menos 20. Quaisquer valores podem ser atribuídos, desde que denier seja menor que defar. E se você não setar esses valores, se você não usar a função GL-ortho e você estiver especificando, por exemplo, um desenho 3D, o que acontece? Aí, por padrão, o OpenGL vai usar os seguintes valores para essa função. GL-ortho, menos 1, 1 para xwmin, xwmax, menos 1, 1 para yWmin, ywmax, o denier em menos 1, que seria mais 1 aí, e o defar em zenier, né? E o defar em 1, que aí seria menos 1 e zefar. Tá, então vamos ver uma função que vai desenhar um cubo 3D, e a gente vai fazer uma projeção ortogonal nesse cubo, também chamado de paralela. Tá, lá na função init, eu estou primeiro definindo a cor de fundo com a função glClearColor com 1, 1, 1, 1. O alfa aí eu não estou usando, que seria opacidade, então vou colocar 0 e 1 aqui, o último valor tanto faz. 1, 1, 1 em RGB é branco, então minha cor de fundo é branca. O meu quadrado aqui, ele é tridimensional, então eu estou habilitando o teste de profundidade aqui. Mais para frente, no final dessa disciplina, a gente vai falar mais sobre esses testes de profundidade. Por enquanto, a gente simplesmente usa a função GLEnable com parâmetros GL_depth_test. Ele vai habilitar o teste de profundidade. Se, por exemplo, o objeto fosse sólido, ele ia fazer com que algumas faces que não são visíveis a partir da posição da câmera, que seriam ocultas, não sejam exibidas. Eu vou usar a função glortho aqui mais para baixo, então antes eu tenho que usar quem? glMatrixMode com parâmetro gl_projection. Então vai definir que a matriz é a de projeção. Um glLoadIdentity, que só por segurança, geralmente depois que a gente usa uma glMatrixMode, eu pelo menos tenho o costume sempre usar um glLoadIdentity. No display, se você estiver fazendo uma animação ou transformações geométricas, é bem importante usar, por exemplo, a LoadIdentity, é uma opção. Depois de usar a glMatrixMode, eu posso usar quem? glOrtho. Então, os 4 primeiros parâmetros são os parâmetros da janela de recorte. Então, xwmin está em menos 2, xwmax está em 2, ywmin está em menos 2, ywmax está em 2, denier, meio, o que seria em znear, menos meio. E o defar, que é a distância ali até o plano far, é 2. O que em zfar seria menos 2. Ok. Denier menor que defar. Ok, tudo correto. Função display. Nessa função display aqui, eu vou desenhar um quadrado. Eu não vou fazer nenhuma transformação geométrica nele, ele está ali estático. Então, eu só vou desenhar o cubo, na verdade, porque é 3D, né? Tá. Primeira coisa, eu vou limpar o buffer. Então, glClear, glColorBufferBit, isso aqui vai limpar o frame buffer, e o glDepthBufferBit. Como eu estou usando um teste de profundidade, também tem um buffer associado, que é o de profundidade, que é esse depthBuffer, então também tem que limpar ele aqui na glClear. Vou fazer um desenho, vou fazer uma transformação geométrica, eu tenho que setar glMatrixMode com gl_modelView. Vou desenhar um cubo. Esse cubo meu vai ser desenhado em vermelho. Então, glColor3F100, que em RGB é vermelho. É RGB. Então, R está em 1, G, R que é o red, né? G que é o green, verde, está em 0. E o B, que é o blue, azul, está em 0. Então, isso aqui é vermelho. Vou usar uma função pré-definida do OpenGL, que é a GluteWireCube, que ela vai desenhar um cubo para mim, aramado, que vai ter o lado dele ali igual a 1. Tem que desenhar isso, então glFlush, para forçar o desenho das primitivas. Função main. Tá. A função main aqui está muito parecida com as outras, um glutinit display mode, então tem que usar o glutSingle e o glutRGB ali. Não estou fazendo uma animação, então glutSingle.
Glutinite Window Position 200, posição inicial da janelinha no sistema operacional. Glutinite Window Size 500 por 500. Percebam que isso é uma proporção 1 por 1, que é a mesma proporção de altura e largura da minha janela de recorte. Então, a proporção de altura e largura da sua janela de recorte deve ser a mesma da sua janelinha do PGL, que nesse caso é 1 para 1. Glute Create Window para criar uma janelinha chamada exemplo 1, projeção ortogonal, rodar a função init, né? Que ela, na verdade, é a nossa principal aqui, nesse exemplo, porque ela que está configurando a minha projeção ortogonal, que é o meu maior interesse aqui de mostrar para vocês. Glute Display Function, então minha função display chama display. Glute Main Loop, mostre tudo e espere. Return 0 só para eu ser aqui não reclamar. Vai exibir isso aqui. Mas isso está parecendo um quadrado. Não devia ser um cubo, mas é um cubo. O que aconteceu? A gente não setou o sistema de visão, ou seja, a gente não setou a posição da câmera, a direção da câmera, nem a orientação da câmera. E quando você faz isso, a posição da câmera é 000, ela está na origem. E aquela funçãozinha ali, que a gente usou para desenhar o cubo, a Glute Wire Cube, o que ela faz? Ela desenha um cubo, nesse caso de um tamanho de lado, e o centro dele está na origem. Significa o quê? Se eu não setei a posição da câmera, por padrão, ela fica na origem. Em meu quadrado, o centro dele está na origem. Ou seja, a câmera está dentro do meu cubo. O meu cubo está centrado na origem. E a minha câmera está posicionada na origem, 000. E significa o quê? Que a câmera está dentro do cubo. Então, o que a gente está vendo é só o lado, um dos lados do cubo. Ou seja, eu vejo como um quadrado. Porque eu não setei a posição da câmera, então ela está na posição padrão. Porque, além de tudo, o que também faz que eu não vejo um quadrado, eu não vejo um pouquinho das laterais, dos planos laterais. Ainda por cima, a gente tem que o sistema de visão padrão, ele tá ali na mesma orientação dos eixos do objeto, no caso, o cubo. Então, fica parecendo que é só um quadrado, que eu estou vendo só um dos planos. Então, para ter uma visão melhor disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição da câmera, para tirar ela da origem, ou seja, de dentro do cubo, e colocar ela em outra posição. Então, vamos fazer a transformação de visão PGL, que eu vou ensinar aqui agora para vocês, como especificar os parâmetros do sistema de visão para o PGL. Então, os parâmetros de visão formam uma matriz que é concatenada com a matriz Model View corrente, então inicia-se especificando GL Matrix Mode, GL underscore Model View. Então, até agora a gente usava GL underscore Model View, principalmente no display, quando a gente desenhava ou fazia uma transformação geométrica. Agora eu estou falando para vocês que antes de definir os parâmetros de visão, ou seja, a posição, direção de visão e a orientação da câmera, eu também tenho que usar GL Matrix Mode com GL underscore Model View. A função que especifica os parâmetros de visão, ou seja, os parâmetros da câmera, é a seguinte: GluLookAt. Ela tem 9 valores. Os 3 primeiros valores são x0, y0, z0. Quem que é isso? A posição da câmera. Então, é a origem do sistema de visão, é o P0 do sistema de coordenadas do mundo, que é a localização da câmera. Então, os 3 primeiros parâmetros é a localização da câmera. Os 3 próximos parâmetros, que é o xref, yref, zref, é aquele ponto que eu falei lá na primeira videoaula de View em 3D, que é para onde eu estou olhando, que vai te ajudar a definir a direção de visão da câmera. Então, o xref, yref, zref formam um ponto PRF, que é a posição de referência, para onde a câmera aponta. Então, por exemplo, no caso do meu cubo, eu vou colocar o PRF como sendo um dos vértices, por exemplo, do cubo, ou perto do cubo ali. Então, seja na mesma que eu quero que minha câmera olhe para o cubo. Então, eu vou colocar o ponto de referência ali no cubo, por exemplo. Ou, se eu quisesse que ele aparecesse pelo menos próximo do cubo. Tá. Então, aqui faltam os últimos 3 parâmetros, que é o Vx, V maiúsculo ali, Vy e Vz. Que é o vetor ViewUp, que dá para quem, gente? A orientação da câmera, se ela está de pé, para um dos lados, ou de ponta cabeça. Mas, lembrando, quando eu defino P0, que é os 3 primeiros parâmetros, e PRF, que é os próximos 3 parâmetros, esses dois me ajudam com fazendo P0 menos PRF,
eles me ajudam a definir, depois de normalizado, esse vetor P0 menos PRF, me ajuda a definir o Z-view. Então, com esses 6 primeiros parâmetros, o PenGL vai calcular o Z-view para vocês e até normalizar para vocês. Lembrando que são 3 eixos de visão, então já tem o Z-view. Preciso de pelo menos mais um, que é o que no caso eu vou definir o Y-view. Então, esse vetor view-up aqui é o Y-view antes de normalizar. Mas lembrando que você já definiu o PRF, tá? Em um certo vetor e uma certa direção. Esse Vzão aqui, uma coisa legal que o PGL faz, que eu também ensinei na teoria para vocês, teoricamente, esses eixos, esses vetores, têm que ser ortogonais entre si. Então, eu teria que definir um Vzão que faz ângulo de 90 graus com o meu vetor Z-view. Então, Y-view, que seria o Vzão ali, teria que fazer um ângulo de 90 graus. Mas, se você errar o ângulo um pouquinho, ele corrige para você. Então, se você direcionar Y-view mais ou menos nessa direção aqui, não fazendo ângulo de 90 graus, ainda vai funcionar, ele ajusta o vetor para você, o vetor view-up. Tá. E aí, depois eu calculo x-view sozinho. Dado que você tem os vetores z-view e y-view, com produtos vetorial você consegue o x-view. Lembrando, então, que a direção positiva do eixo z-view no sistema de coordenadas de visão está na direção que seria o P0 menos PRF. Aqui eu estou chamando ele de normal do vetor nzão. Por quê? Porque eu ainda não normalizei ele. Depois de normalizado, ele vira o z-view. Lembrando que a direção de visão não está na parte positiva de z-view, está na parte negativa do eixo z-view. Os parâmetros especificados usando a função que eu acabei de explicar, que é a glue-look-at, então vão ser usados para compor aquela matriz de transformação do sistema de coordenadas do mundo para o de visão que a gente aprendeu lá na teoria, que é a matriz que vai alinhar o sistema de visão com o sistema de coordenadas do mundo. Porque aí a gente deu as informações do P0 no glue-look-at, que era uma informação necessária. A gente também acabou montando os 3 eixos que eu falei agora, que é o x-view, y-view e z-view. Com isso, sem você nem pedir, se você ali definir a glue-look-at, o OpenGL já vai fazer essa transformação do sistema de coordenadas do mundo para o de visão. E se você não definir os parâmetros de visão, o que acontece? O que aconteceu no meu exemplo anterior? Quais são os valores padrões se você não definir o glue-look-at? Se você não usar o glue-look-at, a posição da câmera vai ser aonde? Na origem. E meu cubo estava também centrado na origem, ou seja, a câmera ficou dentro dele. PRF é 0, 0, menos 1 e Vzão é 0, 1, 0, que é o eixo Y cartesiano. E naquele caso não me ajudavam muito esses valores. Então a gente vai refazer aquele exemplo, só que colocando agora a função glue-look-at para posicionar a câmera diferente dessa posição padrão. Então, nesse exemplo 2 aqui, eu vou mostrar só a função init. Não vou mostrar nem a display nem a main de novo, porque elas continuam iguais. A display só está desenhando o meu cubo, meu cubinho aramado vermelho, e a main está com os mesmos valores. E, inclusive, esse init, apesar de ter uma alteração, está muito parecido com o anterior. Tenho aqui de novo a função glorto, o denir e defar está com uns valores um pouquinho diferentes, mas não vai colocar muita diferença. E o glue-look-at, que apareceu agora, que vai definir a posição, a direção e orientação da câmera. Tá? Antes de usar o glue-look-at, eu tenho que usar a GL Matrix Mode com parâmetros GL underscore Model View. Depois da Matrix Mode, eu tenho que carregar a matriz identidade com GL da Identity. É uma boa fazer isso. E finalmente a função glue-look-at. Posição da câmera. 1, meio, meio. Então antes ela estava ali junto com o cubo, na origem. Então, eu puxei ela um pouco, mais ou menos ali na quina do cubo, um pouco elevada. Não muito. Para onde a câmera está apontando? 0, 0, 0. Isso é a origem. Por que eu estou apontando a câmera para 0, 0, 0? Porque meu cubo, o centro dele está na origem. Então, eu estou apontando minha câmera para o cubo. E o vetor view-up? Eu botei o Y cartesiano. Ele ia estar meio desalinhado, mas o PGL vai alinhar isso para mim. De resto, não mudou muita coisa. A maior mudança aqui foi a posição da câmera. E olha o que acontece. Meu cubinho agora sendo visto em sua totalidade, porque eu mudei a posição da câmera. Ela está alinhada mais ou menos aqui nessa quina aqui. Lembrando que a gente está usando uma projeção ortogonal, então todos os lados do cubo permanecem no mesmo tamanho.
Uma projeção ortogonal não altera o tamanho ali dos lados, das arestas e nem os ângulos internos do objeto. E se eu quisesse fazer uma projeção perspectiva simétrica, o que a gente usa? Então, para se criar um volume de visão frustrum simétrico sobre as direções de visão, que é a direção negativa do Z-view, usamos. Então, ao invés de usar o que a gente estava usando lá, que era glue ortho, a gente usa glue perspective, GL ortho, na verdade. Isso, GL ortho. A gente usa agora, ao invés da GL ortho, a glue perspective. Então, ela tem 4 parâmetros. Os 2 últimos são iguais, denier, defar. Os 2 primeiros mudam. São 2 parâmetros que eu falei lá na última videoaula, que é o ângulo de θ e a razão de aspecto. Então, o primeiro aqui é o ângulo do campo de visão, que é o ângulo θ, que ele tem que estar entre 0 e 68 graus e vai definir o ângulo do campo de visão. Também define quem? A altura da janela de recorte. Perceba que agora na Glue Perspective eu não estou definindo os parâmetros específicos ali, xwmin, ymin, da janela de recorte, porque isso vai ser calculado automaticamente com esses 2 parâmetros aqui, o θ e o aspect. O θ ajuda a definir, além do campo de visão, quão distante o ponto de referência de projeção está do plano de visão e também a altura da janela de recorte. E o aspect? E o aspect é a razão de aspecto da largura pela altura da janela de recorte. Então, se você quer, por exemplo, que a largura da janela de recorte seja igual à altura, você coloca igual a 1. Se você quer que ela seja a largura que seja 50% maior, você coloca 1,5. E por aí vai. Os parâmetros de near e defar são exatamente a mesma coisa. O parâmetro de near e defar especificam as distâncias do ponto de visão, origem do sistema de coordenadas, que é o 0, 0, 0, para os planos de recorte near e far. Lembrando que eles estão na parte negativa de Z-view. O ponto de visão, que é a posição da câmera, é a origem do sistema de coordenadas de visão. O plano de recorte near coincide com o plano de visão, assim como na projeção ortogonal. Então, aqui no PGL, o plano near e o plano de visão, também chamado de plano de projeção, são coincidentes, tá? Que é a partir de onde você enxerga e também onde seu objeto é projetado. Os planos de recorte near e far devem estar ao longo da direção negativa de Z-view e não podem estar atrás da posição de visão, ou seja, eles não podem estar atrás da câmera. Os valores devem ser dnear maior que 0 e defar positivo. Ainda tem a história de dnear tem que ser menor que defar, geralmente. Tá. De novo, vamos dar só a função init. O desenho continua igual, o main continua igual. Eu mantive aqui a função gluecreate, não que eu estou colocando a posição padrão da câmera, agora ela está aqui em posição. Ela está 4, 1, 2. Então, a posição da câmera mudou em relação ao exemplo anterior, porque eu quis botar a câmera um pouco mais distante do cubo para ficar mais visível os efeitos da projeção perspectiva. Tá, a câmera ainda está apontando para a origem, porque meu cubo está lá, 0, 0, 0, e meu vetor, minha câmera ainda está de pé, e eu estou usando o vetor view up e o y cartesiano, 0, 1, 0. O que mudou principalmente aqui foi a glue perspective, que antes era GL ortho. Então, no lugar do GL ortho, a gente está usando glue perspective, lembrando que isso aqui é uma função de projeção. Então, antes você tem que definir a função GL matrix mode com parâmetros GL underscore projection. E geralmente mantenham essa ordem, tá? Definam os parâmetros da câmera e depois definam os parâmetros da projeção. A Glue Perspective, lembrando, tem 4 parâmetros. Meu ângulo θ aqui está com 45 graus. A razão de aspecto é igual a 1, ou seja, a largura igual a altura. O dnear está em 0,1 e o defar está em 10. E aqui está o meu cubo agora, o mesmo cubo, com a mesma volume, na mesma posição, só que agora com uma projeção perspectiva simétrica e lembrando também a câmera mudou um pouquinho de posição. E o que eu consigo ver aqui imediatamente só olhando? É possível perceber que este lado aqui, que
está mais para o lado da câmera, é maior visivelmente do que o lado que está mais aqui para o final, por conta do efeito da perspectiva, da projeção perspectiva. Os dois objetos, os dois planos, têm a mesma área, só que um está mais próximo da câmera e um está mais distante. O objeto que estiver mais distante da câmera vai parecer menor. Que esse é o objetivo da projeção perspectiva, dar um efeito de realismo, porque isso também acontece com a nossa visão. Então, com a função GluPerspective, junto com a função GluLookAt para definir a posição da câmera, a GluPerspective define uma projeção perspectiva simétrica. Tá. Essas são as funções do OpenGL para View em 3D. Agora eu vou entrar no último assunto de View em 3D, que é o algoritmo de recorte 3D. Então, da mesma forma que existiam algoritmos de recorte 2D, também existem algoritmos de recorte 3D, que agora eu vou recortar baseados no volume de visão normalizado. Então, se o cubo de visão, o volume de visão, for normalizado, o processo de recorte pode ser aplicado de forma mais eficiente, porque ele se torna meio independente expositivo também. Os algoritmos de recorte vão eliminar os objetos fora do volume normalizado de visão e processar o resto. Esses são extensões dos algoritmos de recorte 2D, mas com planos como fronteira, ao invés de linhas como fronteira. O recorte aplicado após todas as transformações terem sido aplicadas. Então, antes a gente tinha um código de bits de 4 bits, agora vão ser 6. Porque a gente tem ali agora um volume 3D e tem dois planos novos, que é o Near e o Far. Então, o conceito de código de região 2D do algoritmo Cohen-Sutherland pode ser estendido para representações 3D, adicionando-se alguns bits, exatamente 2. Então, antes a gente tinha 4, mais 2, 6. E a ordem é muito importante, tá? Antes a gente tinha uma ordem que era top, bottom, right, left. Foram adicionados 2 bits aqui precedentes, que é o Far e o Near. Lembrando que os valores desses bits são calculados de forma semelhante ao 2D, ou seja, 0 significa que o seu vértice 3D está dentro de alguma fronteira e 1 que ele está fora. Então, por exemplo, se eu tiver um vértice com código 0000000, significa que ele está totalmente dentro do volume de visão. Então, sejam os planos que limitam o volume de visão, representados pelas coordenadas xwmin, xwmax, ywmin, ywmax, que estão ali ligados à janela de recorte, e os zwmin e zwmax, que são a fronteira da frente e a fronteira do far, que estão muito ligados ao plano near e o plano far, a gente tem aí um volume de visão que pode ser normalizado. Então, a gente pode definir os valores dos bits como o bit 1, que lembrando o bit 1 aqui é do left, então estamos indo do menor precedência para maior precedência, vai ser 1 se x for menor que xwmin. O bit 1 é da esquerda, left. O bit 2 vai ser 1 se tiver x maior que xwmax, ou seja, estiver fora da fronteira da direita. O bit 3 vai ser 1 se y for menor que ywmin, ou seja, se estiver fora da fronteira de baixo, bottom. Bit 4 vai ser 1 se y for maior que ywmax, ou seja, se estiver fora da fronteira do topo. Bit 5 vai ser igual a 1 se z for menor que zwmin, ou seja, estiver fora da fronteira near, mais na frente ali. E bit 6 vai ser 1 se z for maior que zwmax, ou seja, se estiver fora da fronteira de trás, a far. Qualquer sequência de bits diferente de 6 zeros, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 0, indica um ponto que está fora do volume de visão, ou seja, da região de visão, ou seja, fora daquela região que a gente tem certeza que quando projetado vai parar no plano de visão. E, portanto, precisa ser processado. Imagina então que aqui está meu volume de visão. Nesse plano aqui que está destacado em cinza, a gente tem um plano near, que se fosse que nem o OpenGL seria também a posição do meu volume de visão, no meu plano de visão. Aqui não está visível, mas dá para ver a indicação que aqui atrás estaria o plano far, aqui está a fronteira do topo,
Aqui está a fronteira da direita, a fronteira de baixo não dá para ver, mas está aqui embaixo, e a fronteira da esquerda também não dá para ver, mas está aqui do lado. Então, lembrando, agora a gente tem um cubo normalizado ali de recorte. Então, nossas fronteiras não são mais linhas, são planos. E aí, para deixar mais fácil essa imagem, o que o livro fez? Ele definiu 3 regiões de bits. O que seria aqui o código das regiões que estão na frente do plano near. O B aqui, que é nesse tom de verde, que são o código das regiões que estão entre o plano near e o plano far. E a região aqui, que são os códigos da região que está atrás do plano far. Então, por exemplo, com a posição vermelha aqui, eu sei que está na frente do near e dentro do far. Por quê? Porque os 2 primeiros códigos são sempre 0, 1. Então, lembrando aqui, far e near. Em compensação, nessa região B aqui, eu sei que os 2 primeiros bits são sempre 0, 0, porque está tanto dentro da near como dentro da far. E aí, dependendo da posição, lembrando, esses aqui são os códigos que vão delimitar essas regiões. Então, cada vértice vai ser atribuído um código com base na posição dele e na posição dos planos near, far, esquerda, direita, top e embaixo. E aí você vai ter um código de 6 bits atribuído a cada ponto 3D que forma seu objeto. Imagina que a gente estivesse recortando linhas 3D. Então, recorte de linha é essencialmente o mesmo que 2D. Linhas completamente dentro têm ambos os pontos definidos como uma sequência de 6 zeros. Linhas que tenham nas mesmas posições dos pontos finais estão completamente fora da janela de recorte, então um na mesma posição de 2 pontos completamente fora. E se uma linha falha nesses 2 testes, do completamente dentro e completamente fora, a gente tem que processar essas equações para calcular possíveis intersecções. Então, por exemplo, a linha formada aqui por P3, P4. O P3 está com código 010101. O P4 está com código 100110. Eu sei que isso aqui não está completamente dentro, porque eu teria que ter uma sequência de 6 bits zeros em ambos os pontos. Então, não está completamente dentro. Será que está completamente fora? Se lembrando, então, a ordem é far, near, top, bottom, right, left. Então, no bit bottom aqui do P3 eu tenho 1. E no bit bottom aqui, o bit, né, do bottom de baixo do ponto P4, do vértice P4, eu também tenho 1. Então, tem 1 nas mesmas posições. Significa o quê? Completamente fora. E essa outra linha aqui, P1, P2. Não tem ambos os bits tudo com 0, então não está completamente dentro. Se vocês procurarem aqui também, vocês não vão ver 1 nas mesmas posições, então não está completamente fora. Então tem que possivelmente calcular as intersecções. Que intersecções? Onde o bit troca de 0 para 1 ou 1 para 0. Que é, por exemplo, no bit do topo, lembrando que é far, near, top, bottom, right, left. Então, do topo aqui está em 1 e o do topo aqui está em 0. Então, eu tenho que calcular essa intersecção aqui do topo. E eu tenho que calcular a intersecção também ali. Um exemplo aqui que inclusive está desenhado. O right, left. Então, por exemplo, aqui no... Como que chama? No bit do 1, do right, que aqui está em 1, aqui está em 0. Então, também tem que calcular a intersecção da direita. Vai até tentar mais uma intersecção aqui para calcular, mas essas são as 2 principais. Tá, então é aquele negócio. 6 bits zeros em ambos os vértices completamente dentro. Bit 1 nas mesmas posições completamente fora. Não entrou nem completamente dentro, não completamente fora, você tem que calcular as intersecções, onde o teste está falhando. Então, usando essas equações, o processo é o mesmo do recorte 2D, então as intersecções têm que ser calculadas considerando as equações dos planos que definem o volume de recorte. Não vou entrar em detalhes sobre aqui em 3D, tá? Mas seria um processo de que eu teria que calcular essas intersecções para conseguir exatamente a posição x, y, z das intersecções. E como que faz geralmente recorte de polígonos 3D? Então ali eu falei de linhas e polígonos.
Eu vou simplificar aqui, mas geralmente a gente faz um teste inicial, que é do bounding box ali. Então, os pacotes gráficos, eles normalmente vão lidar com os objetos descritos, com equações lineares, e, portanto, as rotinas de recorte 3D devem ser aplicadas também sobre polígonos. Então, testes triviais, que nem eu mostrado aqui, podem ser aplicados ao bounding box dos objetos poligonais para testes de rejeição e aceitação, como se ele estivesse completamente dentro ou completamente fora. Então, o bounding box deste objeto, que seria a menor caixa que cabe essa pirâmide aqui, ela estaria fora do volume de visão normalizado. Então, sabia que ela não está completamente dentro. Mas também tem algoritmos para fazer esse recorte de polígonos 3D aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. De view em 3D é isso. E nesse conteúdo é só. Lembrando, o próximo conteúdo que a gente vai aprender é iluminação. Por hoje é só. Tchau.